Saudamos a todos e todas com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus. Desejamos um ótimo dia para todos vocês que estão aqui nos assistindo desde já. E tenho certeza que será um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém? Eu quero desde já te convidar que você possa estar compartilhando esse link, essa live aí. Chama as pessoas da sua casa, convida outras pessoas, porque nesse domingo tão maravilhoso o Senhor estará falando conosco, né? Como eu falo às vezes bem assim lá na igreja, falo, olha, o tempo está nublado, vão tirar essa preguiça, meu irmão, minha irmã, vão levantar da cama, né? Vão tirar essa preguiça que está aí, acorda, menina e menino, e vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nós teremos uma manhã abençoada, eu creio, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias? Hoje vocês vão ficar um tempinho a mais comigo, que eu tenho uma homenagem especial para vocês. Então, abre aí comigo em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Romanos 14, 17. Abra aí a sua Bíblia, seja ela virtual ou física. Hoje, infelizmente, vocês vão perceber que talvez vocês vão ouvir uns barulhos aí fora, porque os nossos vizinhos passaram a noite inteira e hoje de manhã estão desde já ouvindo música no volume alto, então a gente pede desculpa, mas é a vida, né? Amém? Isso tudo para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Romanos, capítulo número 14, carta aos Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo, vou repetir. Porque o reino de Deus não é bebida nem comida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Mas Alexandre, você lê Salmos todos os dias, por que você vai ler Romanos hoje? Porque hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que veio muito ao meu coração, que é sobre, depois vocês vão ver a música que a gente vai cantar no momento de louvor, né, que fala sobre o reino de Deus. Mas nós, como o pastor Erlo sempre diz, como nós sempre ouvimos, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser pertencentes do reino de Deus. Quem são aqueles que pertencem ao reino de Deus? Nós, que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas, muitas vezes nós perguntamos quais são os atributos do reino de Deus, o que se prega o reino de Deus, o que nós temos no reino de Deus. Aqui tem alguma coisa. Paz, alegria, justiça. Mas muitas vezes nós precisamos aprender com outras pessoas o que nós temos no reino de Deus. Não é verdade? É isso que nós precisamos lembrar. E hoje, em especial, nós vamos lembrar que hoje é dia 26 de julho. Hoje é o dia dos avós e dos avós, né? E especialmente na nossa igreja, onde nós temos muitos vovôs e vovós, eu sei que nessa data eles estão receosos, estão talvez um pouquinho tristinhos, talvez estão com muita saudade. Assim como nós estamos com saudade de ver todos os nossos queridos, mas eles precisam ter um cuidado maior, não é verdade? Porque são do grupo de risco, porque o coronavírus é um vírus muito perigoso para os nossos idosos. E assim como vocês estão com saudade, falei com minha mãe ontem, quase chorei no meio da live, eu não tenho costume de passar muito tempo com os meus avós, né? Porque minha avó, cada um está num canto, mas não sei se é por conta da pandemia, não sei se é por conta do nosso medo, né? Porque a gente ora muito para proteção dos nossos avós, dos nossos avós. Eu estou sentindo muita falta dos meus avós. Eu falei que eu não ia chorar, mas eu vou chorar. Estou sentindo muita falta dos meus avós. E estou dando uma de Thalita hoje. Só que avô e avó não é apenas aqueles que nos criam, né? Avós também são aqueles que nos amam, né? E falar na igreja metodista é falar de avós e avós que nos adotam, não é verdade? E
eu tenho certeza que eu posso falar que eu tenho muitos avós e muitas avós nessa igreja que me tratam como filhinho querido. Eu que, por exemplo, passei muitos anos com os meus pais trabalhando em Carapina, não tive os meus pais por perto, mas eu nunca me senti desamparado, muito pelo contrário. Sempre tive avós e avós que estiveram sempre comigo, né? Então, obrigado. Minha produção aqui, minha mãe está comigo. Então, eu quero dizer que nós sentimos muita saudade de vocês. E uma forma da igreja, sinto muita falta, se depois a minha avó minha avó Tereza que acessa, se ela for ver esse vídeo, quer dizer, eu estou com muita saudade da senhora. Calma. A gente se preocupa muito com vocês, mas Deus é poderoso para proteger, né? E guardar, e dizer que avós e avós são muito importantes para nós. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe e aqueles que porventura não estão mais conosco, né? Que fazem muita falta. Então, eu queria orar para começar. E depois eu vou fazer uma pequena, singela homenagem para vocês, tá bom? Guardanapo secou. Tá bom. Minha produção tá aqui dizendo para passar o guardanapo para secar o óleo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós te agradecemos, porque o Teu reino é maravilhoso. O Teu reino, Senhor, é o reino onde nós aprendemos que o Teu amor, a Tua paz, Senhor, a Tua graça, ela é soberana sobre tudo e sobre todos. E eu te agradeço muito, porque nesse tempo, Pai, onde lembramos os nossos avós e nossos avós, sejam eles, ó Pai, de sangue, sejam eles de adoção, sejam eles de espirituais, nós podemos sentir que nós aprendemos muito sobre amor, sobre paz, sobre justiça, sobre benignidade, sobre bondade, sobre humildade, Senhor, que são atributos do Teu reino. Então eu creio e posso falar que eles são bênção em nossas vidas. Senhor, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesta manhã e que durante todos os momentos onde vamos aprender sobre a Tua palavra, venhamos ouvir a Tua voz de forma muito especial, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu preparei, porque é o seguinte, quando a gente ouve sobre avós e avós da nossa igreja, eu tenho alguns que eu me lembro claramente, mas olha, não se sintam esquecidos. Eu vou lembrar de alguns aqui e... Nossa, minha lente embaçou todinha. E eu vou lembrar. A primeira que eu queria cantar pra vocês, papai vai me perdoar que eu vou tomar um tempinho dele, mas hoje eu posso. Hoje eu tenho licença poética. Cadê os PDF? Dropbox. Aqui. Peraí. Chorou? É uma irmã muito querida que também me faz muita falta. Tá muito perto. É sua madrinha. Que é minha madrinha também. Que quando eu lembro dela, eu lembro desse cântico. Que é a irmã Alba. E quando eu lembro da irmã Alba, eu lembro de tantos outros que são nossos avós. E quando eu canto essa música, eu lembro dela, que está me fazendo muita falta. E eu vou cantar ela um pedacinho, tá bom? Irmã Alba, te mando um abração. A senhora está aqui perto, mas eu não posso abraçar a senhora. A senhora é uma avó, a senhora é uma mãe, a senhora é minha madrinha, a senhora é uma autoridade, nossa igreja é uma bênção. E junto, quando eu lembro da senhora, eu lembro de todos os outros, tá? Vamos lá. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem conhece, canta. Quando Jesus
a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Novamente, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Minha vizinha aqui gosta também muito disso, Dona Genedi. Agora eu vou cantar um outro. E aí eu também vou tentar não chorar, tá bom? Por favor, Alexandre, se contenha. Que é de uma pessoa... Na verdade são duas pessoas, né? Não, agora quem vai chorar sou eu. São duas pessoas, na verdade um grupo de pessoas muito especial, que infelizmente não está mais conosco. Infelizmente, mas que assim, faz uma falta enorme pra mim, pra minha família. E hoje é a live do chororô, tá? Já tá todo mundo chorando aqui em casa. Que fazia aniversário uma semana antes de mim, que era minha vovó Naí. Que quando eu lembro dessa música eu lembro dela. Mas eu lembro dela e lembro de um grupo de senhorinhas que se reunia aqui na frente da minha casa, com a irmã Maria Amélia, com a irmã Maí também. A Dona Alba também estava junto. Quando eu ouço essa música eu até lembro. Minha vizinha aqui, a Dona Maria, também lembra muito dessa música. Se eu errar, vocês esquecem, porque eu achei uma cifra muito louca, tá? Vou manter a mesma nota e Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus já derramou o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Amém, amém. E por último, não menos importante, também hoje vocês perdoem porque eu tive essa ideia de ontem para hoje, então as cifras estão todas bagunçadas. Mas eu não posso esquecer de uma pessoa que hoje, como a gente atrasou um pouquinho, falar bem assim, olha o relógio, tá na hora de começar. Mas que nos lembra todos os domingos da importância do compromisso da palavra do Senhor e da importância do compromisso de estarmos na casa do Senhor. Que se a gente falar que vai abrir a igreja, ele vai tentar ir para a igreja de alguma forma, tá? Que é o pastor Enoque, né? Que é uma bênção nas nossas vidas, que é
nosso grande ancião, que ele é pequeno em estatura, mas gigante em fé. Quero mandar um beijo para o pastor Enoque, dizer que a gente está sentindo muita falta do Senhor. O Senhor é uma bênção para a nossa igreja. Mas como eu falei no início, uma forma de nós, igreja, cuidarmos de vocês é a gente mantendo a distância nesse momento. Seu Bidias, Dona Penha, seu Mário, e Dona Edith, que mora aqui na frente também, seu Vantuí, que assiste a gente, aqueles que estão indiretos também, seu Paulo e Dona Miriam também, né, seu Paulo? Dona Miriam vai falar que não, Alexandre, não, mas Dona Miriam também é como uma avó pra mim, querida, que cuida muito de mim. Enfim, tantos outros que eu vou me esquecer agora, mas não posso, tá? Então, junto comigo, vocês me perdoam que a cifra também tá toda bagunçada, tá? Vamos lá. Vamos lá. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dai-me tua plena graça, vem renova teu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Não acabei não, pai, pode ficar lá. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Papai vai me dar mais um minutinho, tá? Um pouquinho. Essa foi a minha homenagem. Deus abençoe vocês. Que Deus esteja com vocês. Vocês são muito queridos. Eu até parei de chorar, tá? Muita saudade de vocês. Muito bom lembrar de vocês. Vocês são exemplos e bênção na nossa vida. É uma singela homenagem, tá? E um beijo pra vocês. Vamos cantar um hino agora? Que fala do que eu li no texto, tá bom? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Adora Ele, teu reino
se abalam, Senhor Deus, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Ele é o nosso Senhor, pra dizer que tu és o Senhor, o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Sim, Ele é, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Ele é sim, pra dizer que tu és o Senhor. Declaramos a nossa fé, Senhor. Teu reino é sempre eterno, que mora em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, ó Deus, a tua igreja te adora. Teu reino é, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E agora vamos adorar. Senhor, te adoramos nesta manhã, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, por pertencer ao teu reino de amor, Senhor. O teu reino de justiça, onde em ti temos só paz, que o mundo não traz, Senhor. Paz que entra nas nossas vidas, Senhor. Paz que acalma o nosso ser. Paz que é acima de tudo, Senhor. Justiça que não é deste mundo, Senhor, mas que é a justiça do Senhor. Obrigado, Senhor, por pertencermos a um reino tão maravilhoso, um reino de mansidão, um reino, Senhor, que é acessível para todos. Senhor, que o teu reino se estenda, Senhor, por todas as casas, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo, por cada família, Senhor, que está conectada conosco. Adentra, Senhor, as portas, Senhor. Adentra, Senhor, cada coração nesta manhã que te recebe, ó Deus. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passa a palavra para o meu pai. Vamos ajeitar aqui as câmeras, as coisas. Tirar o copo. Tirar o copo. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Bom dia. Neste momento, uma chuvinha caindo na terra. Da mesma forma que essa chuva está regando a terra, nós já somos regados pela palavra de Deus, pelo louvor, pela adoração. E como o Alexandre disse aqui, eu também tive que segurar as minhas lágrimas. Eu chorei. Mas teve um momento que não teve como segurar. A lente ficou toda embaçada. Enfim, Saudade é tudo para a glória de Deus. É o amor que nós sentimos pelos irmãos, pelas irmãs, também os nossos parentes, que nós estamos distantes ou até mesmo aqui de perto. Mas nós estamos cientes de que tudo isso vai passar. Vai chegar o grande dia que nós estaremos presentes para nos abraçarmos, para conversarmos e para tudo para a glória de Deus. Bem, hoje a palavra do Senhor se encontra lá em Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1 vai ser do versículo 1 ao versículo 6. Vou dar um tempinho para você procurar, porque normalmente nem sempre a gente ouve falar de Jonas, né?
mas eu vou esperar os irmãos aí, as irmãs, encontrar aí Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital. Prepare-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a ela a sua impiedade, pois chamou a minha atenção. No entanto, Jonas, a fim de sair da presença do Senhor, preparou-se para fugir para Tarsis. Ele desceu até Jope, encontrou um navio de partida para Tarsis, pagou a passagem e entrou a bordo, desejando viajar com eles a Tarsis e fugir da presença do Senhor. Contudo, o Senhor enviou ao mar um vento violento, criando uma condição tão tempestuosa que ameaçava fazer o navio em pedaços. Os marinheiros estavam com medo e cada um clamava a seu Deus. Eles jogaram a carga do navio ao mar para facilitar o seu controle. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão, onde ele se deitou e adormeceu com rapidez. O capitão do navio o encontrou e lhe disse: "Por que você está dormindo? Levante-se, invoque o teu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não morramos." Vamos orar, irmãos? Pai eterno, mais uma vez nós agradecemos a Ti. Primeiramente, Senhor, pela Tua graça, pelo dom da vida que é em Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor, tão sublime e eficaz na Tua presença. Por essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. E em Teu nome, Senhor, da mesma forma que fomos ricamente abençoados pelo momento de louvor e adoração. E agora, que o Teu Santo Espírito encontre em nós um coração voluntário, um coração sensível a ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, obviamente esse livro, o Profeta Jonas, se eu pudesse perguntar aí às irmãs que trabalham com crianças, né, da Ciene, a Leni, Rosângela, Sônia, enfim, todas as irmãs que trabalharam com criança, quantas vezes não falou a respeito desse profeta? E quando nós falamos a respeito de Jonas, a primeira coisa normalmente que vem à nossa mente é aquele profeta que entrou dentro de um vento alguns falam baleia, mas a Bíblia não fala que é baleia, não dá o nome de baleia. Poderia ser baleia, mas não é citado o nome. Fala um grande ou enorme peixe. Enfim, muitas vezes na nossa mente tem essa passagem de Jonas que entrou no ventre da baleia. Só que hoje, amados irmãos e irmãs, eu não vou falar a questão desse profeta que entrou dentro do ventre da baleia e nem que ele chegou até o local onde deveria estar, que era em Nínive. Aqui existem alguns princípios dessa trajetória da vida de Jonas que isso relata e traz as nossas realidades também nos dias de hoje. Primeiro, no versículo 1 diz assim: "E veio a palavra do Senhor." Vou repetir. Veio a palavra do Senhor. A quem? A Jonas. Interessante que aqui Jonas não precisou de um terceiro ou de uma outra pessoa para que viesse a palavra de Deus. Assim como aconteceu com Arão, para ser constituído, precisou da presença ali de Moisés. Nem também como aconteceu com Josué, que também precisou da presença de Moisés. Nem também que aconteceu lá com Davi, que precisou do profeta para ungir como rei. Mas aqui, o próprio Deus, o sustentador da vida, vai diretamente a Jonas. Ou seja, o que eu aprendo a mim e a você, amados irmãos e irmãs, é que nós temos que depositar a única confiança no Senhor. A palavra que é revelada em nossos corações, nós temos que atrair para cada um de nós e fazermos, entendermos e compreendermos que é bom para mim, bom para o próximo, para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, da eternidade, Deus olhou para um homem chamado Jonas, para que a sua palavra fosse anunciada.
revelada, entronizado o reino de Deus no coração daquele povo. Então, amados irmãos e irmãs, Deus fala diretamente conosco através e por meio da sua palavra. É somente Ele que nos faz nova todas as coisas. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus não usou outras pessoas para falar com Jonas. Ele foi diretamente ao encontro de Jonas. E nos nossos dias de hoje, nós temos quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando Jesus vai para o Pai, ele fala: vocês, minha igreja, vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão órfãos, porque o Espírito da verdade vai revelar ao coração de vocês tudo que foi feito aqui na minha presença e tudo que ainda vai continuar a ser feito, porque o Espírito Santo de Deus vai revelar a verdade do reino de Deus. E nós temos essa confiança e essa certeza de que a mesma voz que foi falada ao coração de Jonas é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã com a minha família e que está também com a sua família. Amém, irmãos? Amém. A partir do versículo 2, Deus não somente falou a Jonas, mas ele pediu também para que Jonas, no versículo 2, disse: prepara-te. E esse preparar aqui, amados irmãos e irmãs, é a questão de capacitação mesmo. Porque nos nossos afazeres, na nossa rotina da nossa vida, ou qualquer área da nossa vida, nós nos empenhamos para que o objetivo ele seja concretizado. E quando Deus revela aqui, fala com Jonas, fala: Jonas, você vai ter que se preparar. E quando se trata do mundo espiritual, na obra do Senhor, nós temos que verdadeiramente, sim, amados irmãos e irmãs, nos prepararmos, porque a palavra do Senhor nos fala: maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. Mas nós, como servo do Senhor, nós temos que nos preparar. E qual é essa preparação? É a oração, é a busca do Senhor. Aqueles que podem jejuar, também jejuem na presença do Senhor. E que peçam o auxílio do Espírito Santo de Deus. Aqui não é uma questão de autoajuda. Aqui não é uma questão de conceitos humanos, não. Aqui é a orientação, é o auxílio vindo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque lá na frente tinha uma cidade chamada Nínive que precisava de ouvir a palavra do Senhor. Então Jonas não poderia ir de qualquer forma, não poderia ir com o seu impulso simplesmente humano, não. Da mesma forma nós não podemos fazer de qualquer forma a obra do Senhor, porque um dia nós seremos cobrados. Mas louvado seja Deus quando nós nos submetemos ao mesmo Espírito Santo que estava com Jonas. É o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco e que é Ele que nos impulsiona a fazermos as coisas para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Ainda no versículo 2, além de ele se preparar, o Senhor aponta o local onde Jonas tinha que ir. E aqui está falando de Nínive. Nínive é uma cidade que a Bíblia nos relata, que a palavra do Senhor nos fala que a impiedade, ou seja, o pecado que se encontrava naquele povo idólatra, naquele povo que precisava da glória e do poder de Deus. Então Deus aponta, direciona Jonas aonde que ele deveria ir. E agora, o que eu trago para mim e para você é como é que estão os nossos olhos diante de uma Nínive que está ao nosso redor. Sabe por quê, amados irmãos e irmãs? Vou repetir aqui. A Bíblia nos relata que a impiedade, está aqui na minha tradução, ou o pecado que se encontrava em Nínive, Deus não teve um olhar para acabar com aquele povo. Não foi esse o propósito de Deus. Então, como é o nosso olhar quando nós temos que ouvir a voz de Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo, nos prepararmos e consagrarmos para a obra do Senhor, porque através do Espírito Santo de Deus, né, que nós enxergamos Nínive como uma cidade que não tenha mais esperança, né, que tem uma cidade, e quando eu falo cidade, que eu estou falando de pessoas, não é uma questão geográfica, é muito mais do que isso. Então aquele lugar ali precisava do auxílio de Deus, precisava do amor de Deus, precisava do perdão de Deus. Deus poderia fazer isso sem usar a vida de Jonas.
E da mesma forma nos dias de hoje, Deus pode fazer tudo, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é imutável, Ele é o Todo-Poderoso, sem usar a sua igreja, mas por causa da sua misericórdia, por causa da tua graça, Ele nos orienta, nos capacita para que o nome dEle seja glorificado através da minha vida e através da sua vida, através da vida da igreja. Amém. Então o nosso olhar diante de Nínive que está ao nosso redor, não é com um olhar de menosprezo, não é para apontar o erro, você está em pecado, você não tem mais esperança, você vai para o inferno. Não, não é isso. E o mesmo propósito do próprio Deus, quando há quase 2000 anos atrás veio aqui na face da terra, não foi para julgar o mundo, diz a palavra do Senhor, não, mas para que o mundo fosse liberto para a glória de Deus. E é isso que nós temos que fazer com o nosso olhar diante de Nínive, com o olhar de que? De misericórdia, de estender as mãos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a palavra veio a Jonas. Deus pediu para que Jonas fosse preparado, apontou o local onde que a palavra tinha que ser revelada. E ainda no versículo 2 diz assim, qual era o propósito de Deus no coração de Jonas para Nínive? A Bíblia nos diz no versículo 2, para que a palavra do Senhor seja anunciada. Não é ser anunciada conforme os meus méritos, os meus conceitos, a minha intelectualidade, não. É o que foi brotado no coração de Jonas. Aquilo que Jonas recebeu do céu tinha que entrar dentro de Nínive, e a palavra do Senhor tinha que ser revelada naquele coração. Esse é o propósito da igreja, amados irmãos e irmãs. Quantas Nínives que as plantas dos nossos pés pisam para que a palavra do Senhor seja revelada, anunciada, pregada, para que o reino dele seja o que? Inserida nos corações dos habitantes de Nínive. Então isso que é o intuito da igreja. Quando ela ouve a palavra de Deus, quando ela se prepara, quando ela é direcionada ao local certo, no momento certo, para que aquelas pessoas possa entender e compreender que há um único Deus verdadeiro, na qual nós adoramos, cultuamos e celebramos. Esse é o papel da igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos aqui forasteiros na face da terra. É momento passageiro. Todavia, mesmo sendo forasteiro, que a nossa terra que nós almejamos é a Canaã celestial, mas nós temos que vivenciar a realidade que está em nossa volta. Muitas pessoas estão chorando, estão perdendo as suas vidas, mas tem a igreja. Porque a igreja tem que anunciar aos corações de Nínive o reino de Deus. Seria tão bom, amados irmãos e irmãs, tão maravilhoso eu terminar aqui, de que verdadeiramente, aqui estou falando de um profeta. Eu não estou falando aqui de um ímpio, eu não estou falando de uma pessoa que não tinha um conhecimento da palavra de Deus, não. Aqui estou falando de Jonatas, que tinha um conhecimento da palavra de Deus. Mas a partir do versículo 3, amados irmãos e irmãs, Jonatas tem uma atitude infelizmente errada. Por quê? A partir do versículo 3 diz assim a palavra: e Jonas saiu da presença do Senhor e fugiu. Então aqui duas coisas. Quando ele ouviu a voz de Deus, quando Deus pede para ele se preparar, quando Deus direciona, aponta o local para que ele deve anunciar a palavra do Senhor, aquilo tinha que ser com uma responsabilidade, e sim é uma grande responsabilidade, mas em alegria. Porque Deus ia usar aquele homem para que uma nação toda fosse curada e liberta. Isso Jonas tinha que colocar no seu coração com uma responsabilidade de gratidão ao Senhor, de apontar a vida e falar assim: Senhor, estou aqui. Como fez Isaías: Senhor, estou aqui, envie-me a mim. Mas infelizmente a partir do versículo 3 a realidade é outra. Jonas aponta uma outra direção, e a Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor e ele fugiu. Ou seja, vou citar aqui pelo menos 3 características de uma obediência, aquilo que foi contrário à atitude de Jonas. Primeira coisa, quando nós obedecemos a palavra de Deus, João 4,34 diz que nós somos alimentados com o pão vivo do céu. Ou seja, a igreja ela é capacitada, a igreja é alimentada, ela não fica sem alimento não, porque todos os dias quando nós ouvimos a voz do Senhor, nos preparamos perante o Senhor,
é apontado o local onde podemos falar da tua palavra, nós encontramos que nas Sagradas Escrituras, o pão vivo do céu, que é Cristo Jesus o Senhor, nós nos alimentamos do pão celestial. Então a primeira coisa, como nós como igreja do Senhor, nós recebemos diante da obediência, é o alimento espiritual. Segundo, para a obra do Senhor, irmãos e irmãs, não há dúvida. João 7,17, quando nós obedecemos a sua palavra, nós encontramos esclarecimento vindo do céu. Não existe nenhuma dúvida, não existe nenhum ponto de interrogação quando nós somos orientados a entrarmos em uma Nínive e anunciarmos a palavra do Senhor. Todavia também existe o terceiro ponto, como disse, existem várias situações, mas vou trazer somente desses 3 pontos. Então em João 4,34 nós recebemos o pão, o alimento espiritual. João 7,17 fala sobre o esclarecimento, que o Senhor não deixa nenhuma dúvida. E Hebreus 13,21 fala a capacitação. Como disse logo no início sobre a preparação, preparar que nós desejamos nos preparar. Mas a unção é diferente. A capacitação do mundo espiritual é diferente. Okay? E que isso quem nos proporciona é o Espírito Santo de Deus. Porque existe talentos e existe a unção. Não podemos confundir uma coisa com outra, amados irmãos e irmãs. Ou seja, o talento muitas vezes ele pode vir por uma capacitação natural. Graças a Deus por isso. Mas a unção é a capacitação vindo do Espírito Santo, na qual o homem e a mulher, por suas forças, não tem capacidade para realizar. E nós louvamos a Deus, porque um dia nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo de Deus nos capacita para que a sua obra seja realizada para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, o versículo 3 ainda nos fala de que Jonas saiu da presença, fugiu da presença do Senhor. E qual foi o desejo de Jonas? Foi para Tarsis. E aqui, amados irmãos e irmãs, ele toma um rumo na sua vida de que para Jonas foi para Tarsis, porque Tarsis aparentemente era um local mais tranquilo, era um local, vamos dizer assim, portuária, era um determinado, vamos dizer assim, a região, entre aspas, mais atrativa. Então era melhor, entre aspas, vamos dizer, para Jonas fugir da responsabilidade, fugir daquilo que Deus revelou ao seu coração. Ou seja, era mais fácil para ele não confrontar com o seu medo interior, não se confrontar com seus inimigos. E isso muitas vezes, amados irmãos e irmãs, a igreja brasileira, infelizmente nós fazemos isso. Nós saímos das nossas responsabilidades. Nós queremos transferir as nossas responsabilidades para outras pessoas, mas não. Mas Deus chamou a mim e você. Então a responsabilidade está em nossos ombros. E o que importa aqui, amados irmãos e irmãs, se for chamado para ir para Nínive, tem que ir para Nínive. Se tivesse que ser chamado para Tarsis, ele tinha que ir para Tarsis. Mas para Jonas, para fazer o seu desejo, era melhor ir para Tarsis. De estar, vamos dizer assim, um local mais tranquilo, de que ninguém estava vendo a realidade da sua vida. Por quê? Porque ele achava, eu sirvo um Deus verdadeiro, então ele me ama, então eu posso fazer qualquer coisa na nossa vida. Não, irmãos e irmãs. O mesmo Deus que é justo e verdadeiro, ele tem a sua essência de justiça. Os olhos de fogo de Deus, nós não tem como nós fugirmos da sua presença. Muitas vezes nós tomamos atitudes que estão fora do alcance do pastor Erlon, do pastor Enoque, dos líderes da igreja, sim, mas diante dos olhos de Deus não tem como nós fugirmos. Então, além de querer ir para Tarsis, a Bíblia nos relata ainda no versículo 3 o seguinte: ele encontrou um navio, pagou uma passagem e o desejo do seu coração é para viajar juntamente com os demais tripulantes. Sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos e irmãs? Com a desobediência, infelizmente a desobediência nos proporciona, é que nós encontramos muitos meios de fazer as coisas que é do nosso interesse. Por quê? Porque as realidades dos nossos dias de hoje é que quando são os nossos conceitos, os nossos interesses, nós encontramos tempo,
pode estar sol, pode estar chuva, pode estar nevando, pode ser o que for. Nós encontramos alguma coisa para realizar aquilo que almeja o nosso coração. Nós não desmembramos, não desdobramos em qualquer situação da vida. Mas quando é para a obra de Deus, aí vem os questionamentos. Eu não tenho tempo. Eu não tenho capacidade. Tem pessoas mais capacitadas para fazer isso. Está chovendo. Está fazendo chuva. Enfim, nós colocamos empecilhos para a obra de Deus. Foi isso que colocou Jonas, profeta. Aqui, como disse, eu não estou falando ímpio, não. Eu estou falando profeta. Só que, amados irmãos e irmãs, a minha atitude com desobediência possa acarretar, possa comprometer não somente a minha vida, não somente a vida que está ao meu redor, mas muito além. Foi isso que aconteceu com Jonas. E a Bíblia nos relata. Então ele comprou a passagem, subiu lá naquele barco e prosseguiu a sua viagem. Porém, como eu disse, todas as nossas atitudes, nós temos que estar preparados pelas consequências. E qual foi a consequência? A partir do versículo 4, a Bíblia nos relata que veio. O mar estava agitado por causa de um vento e de tempestade. Só que no navio não estava só simplesmente Jonas. Havia muitas pessoas, uma tripulação ali. Havia outras pessoas inseridas naquele contexto, dentro de um barco. Então, vou repetir. Cuidado com as nossas atitudes, amados irmãos e irmãs. Porque se nós não ouvirmos o Espírito Santo de Deus, não somente vai comprometer a nossa vida espiritual, mas possa acarretar a vida de outras pessoas. E as outras pessoas têm que ver dentro de nós o Deus único e verdadeiro. Então, amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos relata que diante dessa situação do mar agitado, do vento, que logo no finalzinho diz assim, que vai uma questão de destruição. Olha a irresponsabilidade de um profeta, a irresponsabilidade de um homem que foi chamado por Deus, tinha que ser preparado e apontado para um local para anunciar a palavra do Senhor. Olha só, amados irmãos e irmãs, quando nós somos chamados de boca profética, e quando nós verdadeiramente somos chamados de boca profética na face da terra, nós temos que fazer o quê? Aquilo que é revelado pelo Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque vai vir muitas pessoas em nosso barco e vai querer ter segurança, vai ver a mim e você que vai ter um momento de oração, que vai estar passando por um momento de turbulência. E se nós não estivermos preparados pela unção do Espírito Santo de Deus, amados irmãos e irmãs, o que vai ser dessa tripulação? O que vai ser de uma Nínive na vida? E a Bíblia nos relata, amados irmãos e irmãs, olha qual foi a atitude dos tripulantes. Aqui eu já tiro um pouco da atitude de Jonas. Agora eu vou falar dos tripulantes que estavam dentro desse navio. Versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. E os tripulantes clamavam ao seu Deus. Não é o Deus verdadeiro. Cada um cultuava um Deus diferente. Era um povo pagão. Então a Bíblia diz que eles clamavam aos deuses, a um Deus diferente do nosso Deus. Pois bem, mas a pessoa que era para estar lá, juntamente com eles, para clamar ao Deus verdadeiro, era Jonas. Mas a sua irresponsabilidade, a sua falta de temor ao Senhor, a sua falta de sensibilidade ao ouvir a palavra do Senhor, Jonas ficou de outro lugar. Jonas não ficou junto com aqueles que estavam com medo. E aquelas demais pessoas clamaram em desespero, clamaram por qualquer uma outra força, qualquer um outro Deus diferente do nosso Deus, amados irmãos e irmãs. Isso foi a primeira atitude daquela tripulação. Segunda atitude deles, sabe qual que foi? A Bíblia diz que quando eles observaram que o barco estava à deriva, o navio estava à deriva, qual foi a atitude deles? No momento de desespero, pegar toda a carga, tudo aquilo que estava em volume, que estava pesado, aí provavelmente muita coisa de valores, porque se não fosse coisa de valores,
não estariam ali, mas eles jogaram aquilo para tentar amenizar a situação que estava em sua volta. Isso, amados irmãos e irmãs, uma consequência de um profeta em desobediência. Aqui não fala que a tempestade veio por causa do pecado das pessoas que cultuavam outros deuses, não. Foi por causa de uma pessoa que não quis ouvir a voz do Senhor. Então aqueles tripulantes pegaram toda aquela carga e jogaram no mar. E o que eu aprendo aqui, amados irmãos e irmãs? Se existe alguma coisa dentro do nosso barco que cria volume, que se contrapesado e se compromete com a nossa vida, se coloca uma barreira entre cultuar, adorar, obedecer e praticar a palavra de Deus, joga fora. Não espera para amanhã, não. É o momento de jogar fora, porque a partir do momento que eu deixo o Espírito Santo do Eterno, do único Deus verdadeiro, entrar dentro da minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar fora, sem reservas. Eu tenho que jogar fora tudo aquilo que atrapalha a minha caminhada da fé, tudo aquilo que compromete a minha vida de não levar a palavra até Nínive. Então, se tem alguma coisa, amados irmãos e irmãs, que está atrapalhando a minha vida, a sua vida, de adorar, de cultuar, de celebrar, de servir ao Senhor em espírito e em verdade, de falar em uma Nínive, se está atrapalhando você, faz como aquela tripulação, joga tudo fora. Não deixa nada, amados irmãos e irmãs, dentro do seu navio. A única coisa que tem que deixar dentro do nosso navio, da nossa vida, é a presença e o poder de Cristo Jesus, o Senhor. É a revelação vinda do Espírito Santo de Deus. Porém, a partir do versículo, amados irmãos e irmãs, versículo 5, quando eles fizeram tudo isso, eles jogaram as coisas, eles clamaram pelo seu Deus. Agora, olha como se encontrava o profeta. O profeta não estava lá em cima, ajudando a tirar as cargas, não. O profeta, a Bíblia diz 3 situações aqui com Jonas. Primeiro, a Bíblia diz que ele desceu ao porão. Segundo, a Bíblia diz que ele se deitou. Terceiro, diz que ele adormeceu. Uma consequência de uma desobediência, que nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque se descer ao porão, na desobediência, isso é um declínio espiritual. Se fosse na obediência, esse declinar aqui é nos submetermos à unção, à voz de Deus. Mas aqui era desobediência. Então esse declínio, ao descer no porão, no mundo espiritual, esse profeta estava declinando na sua vida espiritual. O segundo ponto, a Bíblia fala que ele se deitou, ou seja, é uma questão de acomodação. E nós achamos, amados irmãos e irmãs, que estamos fazendo muito. Não, nós estamos fazendo nada. Existem muitas coisas ainda para a gente fazer. A gente ajuda, a gente estende as mãos, é verdade. A gente vai num culto de domingo, ou nas terças-feiras, nas quartas, enfim. Até o momento nós não podemos ir, né? Mas um dia nós retornaremos. E nós achamos que estamos fazendo muita coisa. Graças a Deus que estamos fazendo, mas tem ainda muito mais para fazer, amados irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque Jonas aqui, então ele deitou aqui, isso é uma questão de acomodação. Se fosse na obediência, nós iríamos o quê? Deitarmos na presença de Deus e deixar que Deus realize a sua obra. Mas aqui, o que eu aprendo aqui, amados irmãos e irmãs, pela atitude, infelizmente, de Jonas, que é o nosso despertamento aqui, é que ele precisava de ouvir a voz de Deus, não se acomodar com as coisas desse mundo. Pelo fato dele ser chamado de profeta, ele não tinha que sair da sua responsabilidade, pelo contrário, ele tinha que se preparar na presença do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da sua vida. E o terceiro, a terceira coisa que é o resultado do declínio, da acomodação, a Bíblia diz que ele adormeceu. E esse adormecer aqui, amados irmãos e irmãs, na desobediência, é o esfriamento espiritual. Vou dar aqui simplesmente um exemplo. Normalmente nós vamos aos domingos, porque muitas vezes tem pessoas que às vezes estudam ou trabalham e separa o domingo para ir à casa do Senhor, seja na escola bíblica dominical ou no culto à noite. Fique 2 domingos. Obviamente nesse momento nós estamos sem ir por causa dessa situação.
Mas fica, e toda vez nós falamos, ó, nós estamos com desejo, nós estamos com alegria, nós queremos voltar. E precisamos que essa situação se normalize, que é o nosso desejo de nos cultuarmos ao Senhor juntamente. Esse dia vai chegar. E quando chegar, amados irmãos e irmãs, aí que nós vamos ver verdadeiramente se aquilo que saiu da nossa boca vai ser prática ou simplesmente saiu por palavras. Por quê? Se nós ficarmos 2 domingos, vou só citar domingo, se nós ficarmos 2 domingos, só 2, sendo uma escola bíblica dominical e num culto, quando chega no terceiro vai vir, sabe o que? Esse esfriamento aqui. Um esfriamento espiritual que infelizmente contagia a igreja brasileira. É o que estava acontecendo com Jonas, amados irmãos e irmãs. Esse esfriamento espiritual. Mas tudo tem o seu tempo. Porque a partir do versículo 6 as coisas mudam. A partir do versículo 6 diz assim, na minha tradução diz assim, que foi uma pessoa até o porão, onde estava Jonas, onde estava o profeta. E essa pessoa aqui, a Bíblia relata que não foi qualquer tripulante. Não foi nenhum servo, a Bíblia diz que foi o comandante, ou seja, aquele que é responsável não somente pela embarcação, é também responsável por vidas que estavam ali no barco. Então o que eu trago para mim e para você, amados irmãos e irmãs, que mesmo que o profeta, tanto errado como ele foi aqui as atitudes de Jonas, Deus não desistiu de Jonas, aleluia, glória a Deus. Deus não desiste de mim, de você, mesmo que nós somos errados, pecamos por pensamentos, por obras e palavras, os olhos de Deus estão estendidos sobre mim e sobre você, as mãos do Todo-Poderoso, Ele não abre mão da sua igreja, mesmo que nós somos pecadores, miseráveis que nós somos, a graça de Deus inunda o nosso coração, os olhos de Deus estavam focados diante da vida de Jonas, e quando eu olho aqui para aquele capitão que vai ao encontro de Jonas, eu não vejo aqui simplesmente um homem, aqui eu vejo a face de Cristo, entra no encontro de um profeta, e nos dias de hoje eu vejo aqui a face do Cordeiro Santo de Deus, do leão da tribo de Judá, e entra ao nosso encontro de uma igreja machucada, assim, uma igreja que muitas vezes peca, erra, tropeça, mas o Cordeiro está conosco, está com as mãos estendidas para fazer da minha vida, da sua vida, para pisarmos dentro de Nínive e para que o nome dele seja glorificado. E qual foi o intuito desse capitão, desse comandante ir até o porão ao encontro de Jonas? A Bíblia diz assim, ora, por que você está dormindo? E é isso que o Senhor fala conosco. Há um momento ainda há tempo de nós despertarmos dos nossos sono, amados irmãos e irmãs. Porque quem pode despertar do nosso sono, primeiro nós temos que querer. E quando nós queremos, quando nós obedecemos a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus tira a nossa religiosidade, tira essas escamas e nos coloca a visão do céu, nos coloca para que nós possamos ver Nínive com outro olhar, não com o olhar de menosprezo, não com o olhar de uma cidade pecaminosa, não de uma cidade que não tem esperança, não. É que o Espírito Santo coloca dentro de nós, despertarmos dos nossos sonhos para que Nínive seja anunciada a glória, o poder, o amor e a misericórdia, o perdão do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E no versículo 6, amados irmãos e irmãs, ainda diz assim, olha só o que esse capitão disse, olha, clame ao seu Deus. No versículo 5, a Bíblia diz que eles clamavam outros deuses. Mas no versículo 6, diz assim, ô Jonas, por favor, clame o Deus seu. Ou seja, Ele é o meu Deus.
Ele é o Deus da minha esposa, Ele é o Deus do meu filho, Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus das nossas vidas. Nós somos muito mais do que monoteísta. Por que é monoteísta? Monoteísta é que cultua, adora um Deus, mas é muito mais do que isso. Nós não adoramos somente um Deus, nós adoramos, cultuamos, celebramos o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse Deus que nós celebramos, é esse Deus que a nossa vida tem acesso para que o teu nome seja glorificado. Vocês observam que eu li somente o versículo 6, né? Mas no versículo 14 diz assim, olha, eles clamavam. Olha como é que foi diferente. No versículo 6 eles pediram para que Jonas invocasse o seu Deus. Mas no versículo 14 é uma mudança. Qual foi a mudança? A mudança foi dizer o seguinte: eles clamavam ao Deus de Israel. Aleluia! No versículo 15 diz que eles verdadeiramente fizeram o que Jonas pediu, para que jogasse Jonas no mar. Graças a Deus Jonas não morreu, nós conhecemos lá no final da história. Mas e no versículo 16 agora eu prometo que eu vou fechar aqui a nossa meditação. Eles não somente clamaram ao Senhor, mas a Bíblia diz que eles fizeram um culto, aqui fala sacrifício, mas o sacrifício aqui era um culto racional, não para os demônios, mas para o Deus de Jonas. E não era somente Deus de Jonas, mas também era o Deus particular de toda a tribulação. Glória a Deus por isso. Nenhuma vida, quando nós clamamos ao Senhor, nenhuma vida dessa tribulação foi perdida. Pelo contrário, a vida entrou naquele lugar. Muito mais do que no barco, encontrou naqueles tripulantes, naquelas pessoas que iriam para Tarsis, o Deus verdadeiro. E aqui já com os olhos da fé, quando eles chegaram até Tarsis, amados irmãos e irmãs, eles puderam anunciar não os deuses que tem olhos e não veem, que tem boca e não fala, que tem mãos e não fazem nada, que tem pés que não andam. Não, eles invocaram que tem um Deus que tem olhos e vê, tem boca e que fala, que tem mãos que operam e que faz novas todas as coisas. É esse Deus que nós adoramos, que nós cultuamos. Amados irmãos e irmãs, mesmo que seja uma Nínive para a planta dos seus pés pisarem, primeira coisa, ouve a voz do Senhor. Segunda coisa, prepara. E terceira coisa, seja submissa a anunciar a voz de Deus, pela unção e pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, porque em nossa volta existem muitas Nínives, mas para antes de nós irmos em nossa Nínive, temos que nos submeter à palavra do Senhor, ouvirmos a sua voz e praticar a mesma. E que Jesus é adorado, glorificado, exaltado através da minha vida e através da sua vida. Amém. Amém, irmãos? Agora vamos ter um momento de oração. Agradecer ao Senhor por essa palavra tão abençoadora que foi o nosso coração. Amém. Pai Santo, nós agradecemos a Ti por essa palavra tão poderosa, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Amém, Jesus. E mesmo pecadores e miseráveis que nós somos, a Tua graça nos alcançou. E onde nós estivermos, que venha prevalecer o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo de Deus. Obrigado pela Tua graça e pelo Teu poder. É que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem nossos pedidos, agora temos nossos pedidos de oração. As pessoas também que participaram, agradecer a cada irmão e cada irmã. Miriam, Paulo, Sônia, Naldo, Rosângela, Alba, Obdias, Caroline, Sheila, Vinícius, Betina, Giovana, Thalita e Felipe, Fábio e Tereza, Márcia e Vantuir, Natália e Pedro, Beatriz, a irmã Beatriz, Natália e Kátia e Antônia, Adriana Ferreira, Ana, a nossa irmã Rosângela Gobete, Lápide da Sene, enfim, aqueles que porventura não apareceu aqui na nossa rede social e aqueles que participaram, Deus abençoe a sua vida. Agora também nós temos um momento nós vamos orar, né, pela vida dos irmãos e irmãs.
A nossa irmã Giovana pede pelo Rafael, é isso? Pelo Rafael. A irmã Thalita pede pelo seu amigo, o Joel. O Derek, o pastor falou ontem, né, sobre o Derek, que benção, mas ainda nós vamos continuar pela vida do Derek e sua irmã também, sobre a Emanuele. A irmã Eliane agradece pela vida de quem? Lino. Do Lino, glória a Deus, do senhor Lino, nós vamos agradecer ao Senhor. Também pelos hospitais, enfim, todas as pessoas, nós vamos orar. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Nesse momento nós pedimos a Ti sobre a vida do Joel, também do Renato, do Derek, da Emanuela. Pedimos a Ti, Pai querido, pelo todos os pedidos aqui, Pai, que se encontram. A Giovana pede sobre o Rafael, pelo Derek, Emanuela, enfim, todas as pessoas que foram aqui citadas. E também esse momento de agradecimento, que a nossa irmã Eliana falou aqui e mencionou. Pai, tudo está em Tuas mãos. Também a vida do nosso irmão Estevão, da nossa irmã Celi, todos aqueles, Pai, todos aqueles que estão enfermos, cubra com Teu sangue, com Teu poder. As pessoas, Pai, que estão internados, Pai amado, seja por coronavírus ou qualquer outra enfermidade, para os profissionais de saúde, seja qual for a sua ocupação, para as pessoas que estão nas ruas, Senhor, a nossa economia, os nossos líderes, os cientistas, enfim, Pai, aos empresários, àqueles que estão desempregados. Senhor, tudo isso nós colocamos em Tuas mãos. Todos os pedidos aqui citados e todos aqueles que se encontram no nosso coração, nós depositamos no Teu altar. Porque é o mesmo Deus de Jonas, é o mesmo Deus que tem os olhos de misericórdia, que abençoou a vida das pessoas de Nínive, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. Cubra com Teu sangue, com Teu poder. Revela cada vez a cada um de nós a Tua vontade e a Tua verdade, para que o Teu nome seja honrado, adorado e glorificado. Dá-nos, Senhor, mas no decorrer desse dia, um dia abençoado na Tua presença. E prepara os nossos corações, porque hoje à noite o Senhor ainda vai continuar a falar conosco, através da adoração e através da meditação da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe. Fica na paz. Amém. Glória a Deus. Mais uma palavra abençoada do Senhor para os nossos corações. Eu gostaria de te desafiar. Ontem nós estávamos conversando com o Ministério de Louvor. Se você tem sido abençoado pelas lives, se Deus está falando no seu coração, se Deus está tocando no seu coração, nos ajude a propagar essas palavras, né? Se você está sendo abençoado, né? Por exemplo, se a Igreja Metodista, a página da Igreja Metodista, as lives da Igreja Metodista em Goiabeiras, têm sido feitas com tanto amor, com tanto carinho, com tanta unção, com tanta busca, tem te abençoado, por que não compartilhar? Então compartilhe, para que nós possamos alcançar cada vez mais vidas, né? Nós temos a irmã Adriana que está aqui com a gente, mas não mora perto da gente, mora muito distante, mas está sempre conosco, por exemplo. Então que você possa compartilhar essa live para outras pessoas, nós possamos fazer a nossa rede de abrangência crescer cada vez mais. Amém? Quero lembrar dos nossos vídeos. Por exemplo, hoje o nosso vídeo das crianças já está pronto. Hoje, com muita alegria, a irmã Betina e a irmã Sheila, a dupla dinâmica, estão lá apresentando uma história muito abençoada, com muito carinho, que foi feito para as nossas crianças. Então, se você tem um filho, uma criança, seu neto, seu sobrinho, que você acredita que precisa estar ouvindo uma palavra, foi preparada com tanto carinho, com tanto amor, para que Deus possa estar falando da sua criança, compartilhe esse vídeo, já está aqui na nossa página no Facebook, tá bom? Também quero lembrar a todos que o nosso culto hoje, às 19 horas, estará sendo mais uma vez muito abençoado, direto lá da casa do nosso pastor Erlon. Eu tenho certeza que Deus estará falando poderosamente aos nossos corações. Amém? Antes da gente encerrar a nossa homenagem, vocês pensaram que eu tinha acabado? Não acabei, tem mais um pouquinho. Eu quero mandar um abraço para o irmão Obdes, para a irmã Natália, para a dona... Meu Deus, como vou esqueci o nome. Para a dona Celi também, eu vi a Carmen, que está aqui assistindo a gente, que também é vovó, né?
o pastor Edilane, que são vovós também, né? Quero lembrar a Simone, que também é vovó. Quero lembrar também a tia Sônia, que também é vovó. Bem, a Rosângela, o Naldo, que estão aqui nos assistindo. Enfim, a dona Marlene também. Quero lembrar a todos. Quero mandar um grande abraço, tá? O irmão Manuel também, quero mandar. E a Graça. E a Graça. Bem, antes da gente encerrar, vou cantar uma que também me lembra os irmãos Fernandes também, seu Elias, dona Alba. Irmã Marlene, mandar um beijão pra ela, muita saudade. Vamos lá. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Então todo mundo conhece. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Calma aí, mãe, antes eu tenho que falar. Quero lembrar, se vocês perderam a homenagem para os vovôs e para vovós, assista o início do vídeo. E para acabar, como todo fim de culto aqui na frente de casa, como é que era? O culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. O culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus já derramou o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus já derramou o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Deus abençoe.